Então, boa tarde. Recebi a indicação perguntando se podia vir aqui falar um bocadinho, fazer umas reflexões sobre estabelecimento estável, que é uma matéria que trabalhei há alguns anos, de facto também relativamente há 2 ou 3 anos não olho para ela e obrigou-me a olhar para ela novamente, não é? E então cá está o estabelecimento estável, a presença física, a presença virtual, e então proponho-me rapidamente a fazer algumas reflexões. E então, olhando um bocadinho como se fosse umas reflexões para alunos, mas esperando que ainda assim consiga ter uma densificação que permita aos professores também, retirar algum proveito. Então, a importância do estabelecimento estável, poder tributário, residência e fonte, o conceito de estabelecimento estável, os primeiros 2 conceitos, que é o conceito de estabelecimento estável real e o conceito de estabelecimento estável pessoal, que ainda hoje estão presentes, quer no modelo OCDE, que depois é transposto para as nossas convenções, quer nos nossos impostos em especial. A diferença entre o direito nacional e o direito internacional, olhando para as convenções internacionais por um lado e para o IRC por outro, e os novos desafios, uma vez que o estabelecimento estável tem uma importância que nós já vamos ver qual ela é, pressupunha num primeiro momento, e ainda pressupõe, olhando para o modelo OCDE, para um sítio, para um local de negócio, e hoje em dia com a economia digital, depois o local de negócio deixou muitas vezes de existir e, portanto, colocando novos desafios e fazendo surgir o que se entende por estabelecimento estável virtual, e terminando com a proposta da Comissão Europeia. Então, nós sabemos que a importância do estabelecimento estável, que é uma instalação fixa, de acordo com o modelo OCDE, parte de uma questão que é uma questão da existência de uma relação jurídica plurilocalizada no espaço, isto é, o seu sujeito, o seu objeto, o facto, têm conexão com mais de uma ordem jurídica, e isso faz surgir um problema de saber quem é que tem competência para tributar e a possibilidade de existir mais do que uma ordem jurídica que considera que tem competência para o fazer. E, portanto, o estabelecimento estável, este conceito, visa, por um lado, proceder à distribuição do poder tributário entre os Estados cujos ornamentos têm conexão com a relação jurídica, ou um elemento real ou um elemento pessoal, localização do rendimento, ou, por exemplo, residência do sujeito passivo, eliminar, atenuar a dupla tributação internacional no sentido jurídico, dupla tributação jurídica internacional, ao limitar o poder de tributar do Estado-fonte em relação a determinados rendimentos, e, em terceiro lugar, e já modernamente também, a ideia de prevenir a evasão fiscal. Portanto, em suma, o estabelecimento estável é importante quando estamos numa relação jurídica plurilocalizada no espaço. Então, relativamente à distribuição do poder tributário, e rapidamente, o poder tributário, a soberania fiscal, assenta sobretudo em 2 elementos de conexão com o Estado, ou um elemento pessoal. O Estado tem uma ligação com a pessoa e essa ligação costuma ser a residência do sujeito, podendo também ser a nacionalidade, mas vamos aqui falar da residência do sujeito, que é justamente a importância que lhe dá o modelo OCDE e também os nossos impostos em especial, ou então uma conexão com o Estado, que é uma conexão real, com a coisa, não é? E nesse caso temos a localização do rendimento ou a localização do património. Dito isto, o Estado considera que tem poder tributário quando o sujeito passivo tem residência no território ou quando o rendimento tem fonte no seu território. Estes 2 elementos vão originar 2 princípios fundamentais quanto à incidência ou âmbito de aplicação das diversas ordens jurídicas. Como também já é conhecido, existem 2 grandes princípios relativamente ao âmbito da extensão do tributo. O princípio da universalidade para os residentes, a ideia do worldwide taxation, significando que, quando alguém é residente num Estado, esse Estado tem o poder de tributar todos os rendimentos do seu residente, independentemente da localização dos seus rendimentos, sejam eles obtidos em território português,
se for o caso português, sejam eles obtidos no estrangeiro, e um outro princípio, que é o princípio da territorialidade real para os não residentes. Isto é, se alguém é não residente em território português, ainda assim o Estado português tem o poder de tributar se o rendimento tiver a fonte no seu território, não é? E, portanto, em suma, olhando aqui para o slide 2, dois elementos de conexão pessoal e real, e que depois dão origem, no fundo, a dois princípios: princípio da universalidade, quando a conexão é pessoal, e princípio da territorialidade, quando a conexão é real. A partir daqui, portanto, temos aqui duas normas que são as paradigmáticas, as já conhecidas, sobre a incidência pessoal dos impostos sobre o rendimento. O artigo 15 ilustra justamente o que acabei de dizer no slide anterior. Sendo as pessoas residentes em território português, o IRS incide sobre a totalidade dos seus rendimentos, portanto, worldwide taxation, incluindo os obtidos fora desse território. Tratando-se de não residentes, o IRS incide unicamente sobre os rendimentos obtidos em território português. Portanto, a norma do artigo 15, o artigo 15 do IRS, ilustra justamente a opção da ordem jurídica portuguesa, a opção essa que também está transposta no artigo 4º do IRC. Aliás, o legislador foi o mesmo, não é? Portanto, são dois decretos, é o Decreto-Lei 442-A e o Decreto-Lei 442-B/88, que deram origem ao IRS e ao IRC, e tem justamente a mesma opção, que é uma opção, enfim, no fundo, transversal nas várias ordens jurídicas e que também está aqui presente no artigo 4º. E que nos diz o seguinte: relativamente às pessoas coletivas e outras entidades com sede ou direção efetiva em território português, que são justamente os residentes, a residência, como sabemos, em sede IRC é aferida pela sede ou pela direção efetiva, incide sobre a totalidade dos seus rendimentos, incluindo os obtidos fora desse território, portanto, justamente, novamente, o princípio da universalidade. Relativamente ao número 2, para os não residentes, as pessoas coletivas e outras entidades que não tenham sede nem direção efetiva em território português, então ficam sujeitas a IRC apenas quanto aos rendimentos nele obtidos. E pela primeira vez, então, vamos inserir aqui no slide uma norma que se vai indicar a importância do estabelecimento estável e vai-nos indicar aqui no número 3, dizendo o seguinte: para efeitos do disposto no número anterior, isto é, relativamente a não residentes, uma vez que o estabelecimento estável, como vamos ver, só releva quando estamos a falar de não residentes, para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se obtidos em território português os rendimentos imputáveis ao estabelecimento estável aí situado e, bem assim, os que não se encontrando nessas condições a seguir se indicam. Depois continua a norma, depois vamos ver um bocadinho mais à frente, mas então aqui é a suma, fazendo sempre uma súmula de cada slide. Portanto, o artigo 4º do IRC, semelhante ao artigo 15 do IRS, justamente introduz o princípio da universalidade para os residentes e o princípio da territorialidade para os não residentes, e, relativamente ao estabelecimento estável, refere-se a ele justamente quando estamos perante um não residente. E é um dos requisitos da existência do estabelecimento estável. Então, da conjugação destes princípios, se colocamos de um lado os Estados com competência para tributar, porque, de acordo com o princípio da universalidade para os residentes e de acordo com o princípio da territorialidade para os não residentes, quando conjugamos estes dois princípios, justamente há uma grande probabilidade de ocorrer o fenómeno da dupla tributação jurídica internacional. Não está ali indicado jurídica, mas compreende-se que será a jurídica. Então, vamos dizer o seguinte: o mesmo facto é tributado pela ordem jurídica do Estado onde o rendimento tem a sua fonte e pela ordem jurídica do Estado da residência do sujeito passivo. Por exemplo, lucros originados no Estado X, o Estado X considera que pode considerar que tem poder de tributar porque os lucros são originados no seu Estado, não é? E, portanto, tem como fonte o Estado X, cujo titular desses lucros é uma empresa residente em Portugal e, portanto, Portugal também se considera como competente para tributar, uma vez que essa empresa é titular, é residente no seu território. E, portanto, estes lucros potencialmente podem ser tributados em Portugal, porque Portugal é o Estado da residência, e no Estado X, porque o Estado X é o Estado-fonte dos lucros. Ora, muito bem, então,
A dupla tributação internacional, como sabemos, jurídica, resulta de 4 identidades, já nos dizia o saudoso professor Manuel Pires: identidade de facto, identidade ou semelhança de imposto, identidade de período de tributação e identidade de sujeito passivo. Simplificadamente, não é? O mesmo facto jurídico, está, a mesma ocorrência, não é? A obtenção de um lucro, está prevista como tributável, em 2 ordens jurídicas, dando origem a 2 pretensões relativamente à mesma pessoa. Então, o conceito de estabelecimento estável surge como resposta entido, portanto não é um conceito muito recente, acho que é um conceito que vem do século XIX, mas surge já como uma resposta à globalização, porque a globalização também não é de agora, não é? E como consequência da intensificação da mobilidade de pessoas e de rendimentos e da liberalização da circulação de bens e capitais, resultando no acréscimo de pretensões tributárias dos estados da residência e da fonte, respeitando ao mesmo facto. Portanto, à medida que a globalização surge e se intensifica, cada vez mais o mesmo facto, não é, pode dar origem a tributações distintas, porque os elementos de conexão se vão globalizando e vão estando situados em sítios diferentes. Então, a partir daqui, há uma regra, que é uma regra existente no modelo da OCDE. Como sabemos, a OCDE, no fundo, tem os Estados mais desenvolvidos economicamente, e a partir daí, depois os professores poderão dizer e falarmos sobre isso, a partir daí todo o modelo OCDE assenta no princípio quem é competente para tributar é o Estado da residência. Portanto, este é o princípio, o grande princípio subjacente ao modelo OCDE, justamente para as convenções bilaterais. E, portanto, assim sendo, tendo como subjacente um princípio segundo o qual o Estado da residência pode tributar, pois tributará ou não de acordo com a sua lei interna, a existência de um estabelecimento estável estabelece uma regra de distribuição em que, excepcionalmente, o Estado-fonte é chamado a tributar. Dito de outra forma, de acordo com o modelo OCDE, o princípio é que o Estado da residência é o competente para tributar. Excepcionalmente, em determinados casos, o Estado-fonte vai ser chamado também a tributar. E é chamado a tributar quando tem um estabelecimento estável de onde têm origem os rendimentos. Portanto, regra de distribuição e competência: a tributação do Estado-fonte fica limitada pela presença de um estabelecimento estável no seu território e fica até circunscrita aos rendimentos imputáveis a esse estabelecimento estável. Pressupõe estarmos perante um sujeito passivo não residente no Estado onde se situa o estabelecimento estável. Portanto, muitas das críticas que são feitas ao modelo OCDE, como sabemos, são feitas sobretudo pelos países em vias de desenvolvimento, que justamente não são normalmente os estados da residência, mas são os estados-fonte dos rendimentos. Então, essa mesma ideia prevista, esta mesma ideia de que a regra que o Estado da residência é chamado a tributar e o Estado-fonte apenas excepcionalmente o é, consta justamente no artigo 7º do modelo OCDE, que nos diz o seguinte: os lucros de uma empresa de um Estado contratante só podem ser tributados nesse Estado, não é? Ou seja, relativamente à residência. A não ser que a empresa exerça a sua atividade no outro Estado contratante por meio de um estabelecimento estável aí situado. Se a empresa exercer a sua atividade deste modo, isto é, se uma empresa que reside num Estado, tem sede ou direção efetiva num Estado, não é? Tem um estabelecimento estável no outro Estado, portanto, se a empresa exercer a sua atividade deste modo, os seus lucros podem também ser tributados no outro Estado, isto é, no Estado-fonte, mas unicamente na medida em que forem imputáveis ao estabelecimento estável. Portanto, a regra é competência exclusiva do Estado da residência para tributar os lucros das empresas suas residentes, exceção a existência de um estabelecimento estável no Estado-fonte, onde tem origem os lucros e na medida desses lucros, portanto, competência partilhada entre o Estado-fonte e o Estado da residência, ou seja, o Estado-fonte do rendimento é excepcionalmente chamado a tributar os resultados de atividades exercidas com permanência no seu território e corporizadas no estabelecimento estável. As atividades ocasionais não podem ser tributadas no Estado-fonte, ainda que a legislação interna permita a tributação de lucros oferidos por não residentes decorrentes no Estado-fonte. Isto é, o artigo 7º, em resumo,
limita a competência do Estado-fonte para tributar a um estabelecimento estável e relativamente aos lucros que sejam imputáveis a esse estabelecimento estável e não atividades meramente ocasionais. Porquê é que eu estou a falar nisso? Porque o nosso artigo 5º do IRC é um bocadinho diferente, não é? Claro que, quando nós celebramos convenções bilaterais de acordo com o modelo OCDE, evidentemente, o artigo 5º não poderá ser aplicado na sua plenitude, não é? O problema, porque estamos submetidos à regra do direito internacional e, portanto, à convenção que nós celebramos e que vigora entre nós. Mas o problema coloca-se, sobretudo, relativamente àqueles Estados em que nós não celebramos convenções. Então, o nosso artigo 5º é um bocadinho diferente e o professor Manuel Pires recordava, e com muita razão, que Portugal ainda é um Estado que precisa de capital e, portanto, precisando de rendimentos, dentro do possível, vai introduzindo pequenas normas para conseguir obter um bocadinho mais do que obteria se estas normas não existissem. Então, cá temos o nosso artigo 5º, que depois vamos ver, é muito semelhante, não exatamente igual, mas é muito semelhante à primeira parte, sobre o que é que se considera estabelecimento estável. Portanto, considera-se estabelecimento estável qualquer instalação fixa, esta ideia ainda de lugar, não é? E que depois coloca-nos os desafios modernos, qualquer instalação fixa, através da qual seja exercida uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola. Inclui-se na noção de estabelecimento estável, desde que satisfeitas as condições estipuladas no número anterior, podia-se colocar se era alternativo ou cumulativo, não é? Um local de direção, uma sucursal, um escritório, uma fábrica, uma oficina, uma mina, um poço de petróleo ou de gás, uma pedreira ou qualquer outro local de extração, sempre, não é? De recursos naturais situados em território português. Portanto, o artigo 5º, número 1 e 2, nós chamamos de lista positiva, no sentido de dizer o que é estabelecimento estável. Depois nós vamos encontrar mais à frente na legislação, no modelo OCDE e também aqui nos meus sites, a lista negativa, que é o que é que não é, não é? Bom. Então, o artigo 5º, o número 1 e o número 2, são bastante semelhantes ao modelo OCDE. O número 3 também é a lista positiva, tem já uma pequenina exceção quanto à duração, não é? E diz-nos o seguinte, incluindo-se ainda na noção de estabelecimento estável, um local ou um estaleiro de construção, de instalação ou de montagem, bem como as atividades de coordenação, fiscalização e supervisão com elas conexas, quando a duração desse local ou estaleiro ou a duração dessas atividades exceda 6 meses. No modelo OCDE, penso que está 1 ano, se não me falha a memória, e justamente aqui a solução do nosso legislador é uma solução semelhante àquela que eu já tinha dito antes, quando nós vamos falar um bocadinho da força atrativa, o princípio da força atrativa do estabelecimento estável, e que resulta do facto do Estado português não poder prescindir ou não prescinde com facilidade de rendimento, não é? E o que quer dizer, no fundo, que mais rapidamente do que acontece no modelo OCDE, o Estado português considera que existe um estabelecimento estável. O legislador, não é? O legislador considera que existe um estabelecimento estável. Logo, mais rapidamente, nós somos chamados a tributar os rendimentos daquele estabelecimento. Então, vamos ver o modelo OCDE, é parecido, não é? Não é exatamente coincidente. Cá temos novamente a lista positiva prevista no modelo OCDE, e diz, para efeitos da presente convenção, a expressão estabelecimento estável significa uma instalação fixa, aquela ideia novamente de lugar, através da qual a empresa exerça toda ou parte da sua atividade, portanto não é tão descritiva como a nossa, mas será uma atividade económica. Número 2, a expressão estabelecimento estável compreende nomeadamente, e diz mais ou menos, diz-nos a mesma coisa, e o número 3, cá temos a diferença de duração, que diz o estaleiro de construção de montagem só constitui um estabelecimento estável se a sua duração exceder 12 meses, portanto, de acordo com o modelo OCDE, demorará mais tempo ao Estado-fonte ser chamado a tributar, de acordo com o IRC, demorará menos tempo ao Estado-fonte, caso seja Portugal, não é? A tributar. Será ao fim de metade desse tempo. Depois, então o que é que nós podemos afirmar, não é? Da leitura de ambas as disposições, pese embora o modelo OCDE, não, como sabem, é um modelo, não é? E, portanto, que é conhecido por, enfim, soft law, mas que de alguma forma nós temos adotado na maior parte das convenções que temos assinado, com algumas pequenas diferenças relativamente à Áustria, relativamente a Moçambique, relativamente aos Estados Unidos, porque tem uma convenção, um modelo próprio. Mas então, olhando aqui para ambas as disposições,
podemos afirmar que o conceito ou extensão de estabelecimento estável é semelhante, não é? Mas não idêntico no direito interno e no modelo. Mas certamente o que estávamos sempre a falar na lista do número 1, número 2 e número 3 é sempre de um lugar, não é? Uma instalação fixa no sentido de um lugar. E essa indicação de um lugar chama-nos, apela-nos à ideia de estabelecimento estável real, não é? Um lugar, uma instalação fixa. E, portanto, pressupõe o preenchimento das seguintes condições: um elemento físico, que é um elemento estático, um local, uma instalação. Um elemento económico, é um elemento dinâmico, o exercício de uma determinada atividade económica, ainda que dê sempre prejuízo, não é? Portanto, porque é uma das questões que se podia questionar, é se o estabelecimento estável tinha de ter caráter produtivo, não é? Terceiro, um elemento temporal, tem de ter um caráter de permanência, não é? Não é meramente ocasional. E um elemento jurídico, eu aqui acrescentei, mas que todos sabemos, o estabelecimento estável não tem personalidade jurídica própria, não é independente, não é? Faz parte da empresa residente do outro Estado. Então, podemos também afirmar que, paralelamente a essa lista positiva do número 1, número 2 e número 3, não é? E que temos aqui esta ideia de estabelecimento estável, lugar, também há uma lista negativa, portanto, o legislador no IRC e o modelo OCDE também se sentiram na necessidade de explicar aquilo que não era, não é? E então, eu não estive a descrever todas as cláusulas do modelo OCDE nem do IRC, mas para ficarmos com uma ideia, lista negativa, portanto, que não são subsumíveis no conceito de estabelecimento estável, armazenagem, atividades de caráter preparatório e atividades auxiliares, e estaleiros de construção durante determinado período de tempo, passando esse período de tempo, serão estabelecimentos estáveis. Portanto, e uma das dificuldades resulta até desta ideia, atualmente, da armazenagem das atividades auxiliares poderem voltar a ser considerados estabelecimentos estáveis. Então, daqui surge, não é? Já tivemos uma ideia do que era o estabelecimento estável no sentido de estabelecimento estável real, um local, um lugar, e agora vamos olhar também, novamente, para o IRC e para o modelo OCDE, para encontrar outra possibilidade sem ser um local, não é? Que é um estabelecimento estável pessoal, que é em que medida é que eventualmente uma pessoa que estando em determinado território, não é, faça agir e preencher o conceito de estabelecimento estável. Então já não será um lugar, já será uma pessoa, não é? Pronto. Então, o estabelecimento estável pessoal, que é visto sempre do ponto de vista subsidiário, isto é, nós só vamos olhar se há um estabelecimento estável pessoal se não conseguirmos preencher o estabelecimento estável real, não é? Parece-nos como subsidiariamente aplicável, e diz, então, assenta na existência de pessoas com determinado vínculo jurídico à empresa. Portanto, a empresa, de facto, não tem uma instalação, por exemplo, em território português, mas tem pessoas, tem trabalhadores que exercem a atividade para a empresa no território português. E, nessa medida, esses trabalhadores vão preencher esta ideia, este conceito de estabelecimento estável. Então, diz-nos, não obstante os números 1 e 2, quando uma pessoa que não seja agente independente, se for agente independente, não pode preencher o conceito, a quem é aplicável o número 6, atua por conta de uma empresa e tenha e habitualmente exerça no Estado contratante poderes para concluir contratos em nome da empresa do outro Estado contratante, será considerado que essa empresa tem um estabelecimento estável no primeiro Estado mencionado, não é? Depois o número 6, novamente, uma lista negativa, e o número 7, falando aqui num caso especial das subsidiárias, não é? Mas então, o que eu queria explicar neste slide é que, para além do estabelecimento estável real, um lugar, podemos também ter o caso de um estabelecimento estável que é ferido a partir de, não de um lugar, de uma instalação, de uma casa, de um armazém, onde se exerce a atividade, mas através de alguém que, tendo determinado vínculo jurídico com a empresa, faz preencher também o conceito de estabelecimento estável. Então, relativamente aqui ao nosso IRC, como é que o nosso IRC trata a questão, não é? Então, o que é que nós temos de diferente no nosso IRC do que temos de diferente em relação ao modelo OCDE? Uma já sabemos, uma das diferenças resulta justamente do prazo de duração, não é?
e outra resulta do princípio da força atrativa do estabelecimento estável, pese embora com caráter limitado. E então, nós no modelo OCDE, como nos recordamos, o Estado-fonte só é chamado a tributar caso exista um estabelecimento estável no seu território e relativamente aos lucros imputáveis a esse estabelecimento, apenas esses, e a nosso IRC alarga, não é? Quando existe um estabelecimento estável, o Estado português é chamado a tributar não apenas os lucros imputáveis ao estabelecimento estável, mas também outros rendimentos, e vamos ver quais são eles, que mesmo que não sejam imputáveis ao estabelecimento estável. Então, o IRC incide sobre o lucro imputável ao estabelecimento estável, nada diferente em relação ao modelo OCDE, mas vamos ver o que é que nos diz o número 3. São componentes do lucro imputável ao estabelecimento estável, para efeitos da linha C do número 1, o que é que se entende por lucro tributável, não é? Os rendimentos de qualquer natureza obtidos por seu intermédio, bem como os seguintes rendimentos de que sejam titulares as entidades aí referidas. A linha A. Rendimentos derivados da venda a pessoas ou entidades com residência, sede ou direção efetiva em território português, de bens ou mercadorias idênticos ou similares aos vendidos através desse estabelecimento estável. Portanto, alarga um bocadinho aqui o âmbito. E na linha B, alarga mais um bocadinho, dizendo os demais rendimentos obtidos em território português provenientes de atividades idênticas ou similares às realizadas através desse estabelecimento estável. Temos aqui um novo alargamento e, portanto, cá temos o princípio da força atrativa, previsto no artigo 3º do IRC, que não está no modelo OCDE. E depois temos uma especialidade, não é propriamente especialidade do direito nacional, e que resulta da estatuição de medidas resultantes da Convenção Multilateral. Se eu fizer assim, espero que corra bem. Já correu. Pronto. A estatuição de medidas resultantes da Convenção Multilateral para implementar medidas relacionadas a tratados tributários para prevenir a erosão de bens e a transferência de lucros, não é? E que visou alterar de uma só vez, não é? No fundo a ideia era esta, as convenções sobre dupla tributação, consagrando entre o mais, nós temos muitas, não é? Atualmente, a possibilidade de adaptar o conceito de estabelecimento estável previsto nas convenções de dupla tributação. Como nós sabemos, a nossa primeira convenção celebrada, que ainda hoje temos, é a convenção com a Inglaterra, tenho ideia, não é? Não é? 1963, dos anos 60, e evidente, 63 ou 67, não me recordo exatamente, e evidentemente que há toda uma evolução da economia em que não era possível, não é, prever as alterações entretanto ocorridas e, portanto, em vez de estarmos a alterar todas as convenções, o objetivo era justamente utilizar esta convenção multilateral. Portanto, como é que depois se transpôs para o direito interno, não é? Portanto, temos a Lei do Orçamento de Estado de 2021, para simplificar, em vez de dizer a Lei 75B, consagrou a existência de um estabelecimento estável que foi alargado aos seguintes casos, não é? E então temos para já um alargamento do conceito de estabelecimento estável. E que muitos dos casos visou, sobretudo, também combater a evasão fiscal internacional. Primeiro, prestação de serviços em território português durante mais de 183 dias num período de 12 meses. 183 dias é 6 meses mais um dia, não é essa a ideia? Instalações, plataformas ou navios utilizados na prospecção ou na exploração de recursos naturais em Portugal têm uma duração superior a 90 e, portanto, um encurtamento ainda mais do prazo para existir um estabelecimento estável em Portugal. O alargamento do conceito de agente dependente e a consagração de uma norma anti-abuso que visa combater a fragmentação das atividades exercidas em território português, que isoladamente podiam ser vistas como auxiliares ou preparatórias, mas conjuntamente já não o seriam. Então, rapidamente, acho que estou quase, que são os novos desafios, não é? Então, as novas áreas e formas de fazer negócio, a economia digital sem conexão territorial física e desmaterializada, e muitas vezes as pessoas vivendo em territórios diferentes, não é? E com portáteis, que também nem sequer torna muito mais complicado estabelecer um lugar, não é? Tem colocado novos desafios à importância e ao preenchimento do conceito de estabelecimento estável, uma vez que este assenta, sobretudo, como vimos, numa presença física.
E então, o que a economia desmaterializada identifica-se como, não é? Pela ausência de presença física nos mercados, mas de uma presença económica. E as transações ocorrerem virtualmente, isto é, digitalmente. Para dar resposta à nova realidade, não é? Têm sido avançadas as seguintes propostas para determinar novos elementos de conexão. A primeira proposta, que vai até também a professora Rita Pires, não é? E a tese de doutoramento dela é justamente sobre a tributação do comércio eletrónico, em que já nos colocava justamente estas questões, não é? Portanto, uma das hipóteses é a presença física ser encontrada pela existência de um website ou de um server fisicamente colocado no território de determinado país, que seja propriedade ou esteja a ser utilizada por uma empresa residente noutro Estado. Só que hoje em dia até temos, não é? O exemplo mais conhecido era o exemplo então dos portáteis, e com a pandemia então se colocaram ainda mais problemas a tentar encontrar um estabelecimento estável. Ou então a existência de um estabelecimento estável virtual, proposta para as atividades desenvolvidas de forma desmaterializada, substituição da presença física pela presença digital significativa. Então, a partir daqui, a União Europeia há propostas da Comissão no sentido de saber, então, se seguirmos por esse caminho, pela presença digital significativa, temos de preencher esse conceito indeterminado do que é que se deve entender por presença digital significativa, não é? Como relativamente a cada ano fiscal. Então, a proposta que estará em cima da mesa é a plataforma digital, preenche o conceito de estabelecimento estável virtual, e, portanto, esta ideia de presença digital significativa, se existir um número significativo, de contratos celebrados para a prestação de serviço ou bens de forma digital, 3.000 ou mais por ano, um número significativo de utilizadores, 100.000 ou mais por ano, e um volume expressivo de receita anual, 7 milhões de euros anuais ou mais. Finalmente, e terminando, também não posso deixar de novamente homenagear o professor Manuel Pires, que sempre nos recordava, não é, da preocupação dos países em vias de desenvolvimento, mas que eu também já tinha aqui referido. Os países em vias de desenvolvimento criticam ainda assim o caráter restritivo de estabelecimento estável e preferem uma maior amplitude de forma a poderem tributar. E então, por exemplo, a Convenção Portugal-Moçambique é uma convenção que é acarinhada nesse sentido, uma vez que houve uma preocupação do Estado português justamente alargar o conceito de estabelecimento estável, procurando que Moçambique pudesse tributar mais rapidamente os rendimentos obtidos no seu território. E terminei, não sei se demorei. Não sei se falei, peço desculpa, obrigada. Não sei se falei muito. Não, muito bem mesmo. Isso tudo que sabia. Não, eu fiquei com pena. Não foi tão interessante que eu achava bem que tivesse falado mais tempo, não é? Porque é bem interessante esta situação. E, portanto, está aberta a ação a outros contributos ou perguntas? Eu chega, veja lá. Eu não tenho sei dificuldade em responder porque eu disse tudo o que sabia sobre os estabelecimento estável. Não, mas convém. Pronto. Eu achar. Não sei os dois relativamente candidatos. ao estabelecimento estável virtual, que foi o que eu estudei mais recentemente, que era muito diferente. Em relação ao estabelecimento estável virtual, era uma matéria que eu não tinha estudado muito e, portanto, mas há muita informação que vale a pena, de facto, trabalhar e analisar e refletir sobre o estabelecimento estável virtual. E outra informação que eu obtive, mas não introduzi, que era que se colocou a propósito do Covid, e que a OCDE veio responder, porque quando toda a gente foi em teletrabalho e se colocou e foi para teletrabalho e trabalhou de facto em casa e que estavam em países diferentes, colocou-se o problema de saber se havia vários estabelecimentos estáveis no país onde as pessoas estavam a exercer funções, e a OCDE de facto veio dizer que, dado o período extraordinário, não se podia automaticamente determinar que esse estabelecimento estável existia, não é? Portanto, houve vários problemas interessantes, mas não os podia trazer todos, e pronto, e portanto vieram estes. Faz favor, quer? Eu queria só
É tão elegante e tão sabedor quanto a Sofia, não há outra cá, é a única, portanto, parabéns. Exatamente. Parabéns. E, no fundo, chamar a atenção para uma questão que eu penso que se vai colocar na ordem do dia e que tem a ver, de facto, com aquilo que é a passagem para a economia digital da grande maioria de coisas que antigamente eram feitas em lojas ou em prestadores de serviços. Ou seja, a economia vai estar perante um desafio, vou dizer, que é, ou seja, tentou-se resolver, ou tenta-se resolver a questão das multinacionais, fixando mínimos de tributação em função, enfim, de cada jurisdição, por força do fracionamento, mas vamos estar perante o problema da grande maioria dos produtos ou serviços poder ser prestado por via digital, ponto 1, ponto 2, sem jurisdição determinada, ponto 3, com a enorme dificuldade que é determinar o que é isso da presença substancial económica, que é, no fundo, aquilo que é o ponto essencial onde se procuram agarrar. E, portanto, antevejo que o Tribunal de Justiça, no caso da União Europeia, e, enfim, os quadros os pensadores da OCDE, vão ter, de facto, dificuldades enormes em tentar levar a uma jurisdição, ou alocar a uma jurisdição, um conjunto substancial de serviços e bens, já vou explicar como os bens, que têm tendência a ficar fora da capacidade tributária dos Estados. Os bens acabam por chegar sempre também ao destino das pessoas, aplicando aquela delimitação negativa que o estabelecimento estável tem, que diz que um armazém cuja única função é entregar bens não é estabelecimento estável. E, portanto, se eu tiver um site na Estónia e estiver a vender enfim, programas de software tailor-made e adaptados em Portugal, e os tiverem suporte físico nesse tal estabelecimento, que não é estabelecimento estável porque é mero armazém, sim, eles fazem a ordem, fazem a coisa, fazem o pagamento, mandam para lá o dinheiro, eu não existo em Portugal, logo não há IVA, portanto sai sem IVA, na Estónia logo terei que declarar o IVA da Estónia, qualquer que ele seja, e os impostos da Estónia, que são tradicionalmente mais baixos, porque eles não tinham tributação de rendimento, porque era um Estado centralizado, comunista, e portanto não têm tentativamente, enfim, começaram por 10, agora estão a fazer um esforço enorme para ver se chegam aos 15, porque é assim, porque é histórico, e o bem chega e é entregue em casa pelo correio ou por um estafeta, sem nenhum problema. A mesma coisa que eu ir à loja do bairro comprar, ou à loja da Apple, ou à loja da coisa. Ora bem, isto no software é claríssimo, mas é claríssimo para todos os bens que possam ser colocados, já produzidos e manufaturados, mas se fala de bens físicos, desde que possam estar fisicamente no tal estabelecimento, no tal armazém que não é estabelecimento estável. E, portanto, isto é uma tendência crescente, o volume de negócios na economia digital é brutal e, no fundo, há aqui um risco de o Estado conseguir apanhar aquilo que eu vou chamar a criação de matérias-primas, as extrativas, a produção de fábrica de linha, porque há uma máquina que conta o número de peças que faz e, portanto, são relativamente fáceis de controlar, na jurisdição onde ela está. Porque se ela sair para ser colocado no armazém, não vendida, mas colocada, e depois ser entregue por via informática, só entra na contabilidade da empresa se ela quiser, e está ao serviço de quem a recebe também sem ser, digamos, residente na jurisdição de entrega, que seria o estado da fonte, e que não é, porque embora o consumidor consuma lá, aquilo é pago no estado da empresa. Portanto, há aqui de facto um conjunto de situações complexas, e eu acho que este desafio vai ser um desafio muito interessante e, obviamente, ainda acho que está tudo mais ou menos à procura de uma solução. A primeira grande cláusula balão é presença económica, presença com substância económica. Eu já agora faço assim umas perguntas difíceis. Primeiro, eu reservo um estabelecimento em Lisboa, a empresa dona da garagem é espanhola. É-me emitida uma fatura espanhola porque aquilo que eu fiz foi uma reserva, não foi usar o estacionamento. Eu estou a fazer o estacionamento em Lisboa, estou a usar o direito de reserva. Se estou a usar o direito de reserva, tenho que pagar em Espanha. Isto é declarado em Espanha como rendimento vindo de Portugal, sim ou não, percebem? E por aí fora. Ou seja, nós estamos perante um conjunto de situações que vão inelutavelmente provocar aquilo que vou chamar uma pressão sobre as bases de tributação, a erosão das bases de tributação. Já não é o BEPS, é, se vocês quiserem, um post-BEPS
que no fundo é a tendência normal da economia e é com isso que nós vamos ter que estar defrontados, não é? Em termos de coisas. Pronto. E agradecer à Sofia o extraordinário contributo que deu ao CGEA, porque esta era uma das matérias que estava com o professor Manuel Pires e que ele não acabou, porque infelizmente faleceu entretanto, e portanto com o trabalho da Sofia e mais alguns comentários que eu tentarei alinhar com ela, nós podemos apresentar um relatório elencando as diferenças, colocando os problemas como parte do estudo do CGEA, e portanto queria pedir-te que aceitasses fazer parte, ainda que pontualmente, de mais deste grupo de trabalho do CGEA, porque eu sei que já tens vários, mas que seria importante que tivesses também neste, não só porque fizeste o trabalho, como é justo que isso te seja imputado como output, está bem? Pronto, era isto. Eu não sei se queres comentar, ou se te apetece, ou se achas útil. A única, quando o professor falou comigo, dando conta do tema que o professor Manuel Pires tinha indicado, eu fiquei com... A minha primeira ideia foi escrever estabelecimento estável, um conceito ultrapassado. Mas não me atrevi. E, portanto, continuei. Mas, de facto, é um conceito... Hoje em dia é muito mais difícil de determinarmos a ideia de um estabelecimento estável. Mas confesso que a minha primeira indicação, em vez de escrever no subtítulo do estabelecimento estável real, estabelecimento estável virtual, ser um conceito ultrapassado, não é? Não é impossível que seja essa a conclusão. No estudo do fim, só dizer que não é impossível que seja essa a conclusão que vamos a tirar no fim. O professor Manuel Pires preocupava-se com a diferença entre legislação interna e internacional, porque ele achava que os empresários portugueses estavam a ser prejudicados. E estavam. E estão. Porque, obviamente, têm condições mais restritivas do que numa aplicação. Por exemplo, se houver um estaleiro em Moçambique, também são 6 meses. Mas se for, por exemplo, nos Estados Unidos, um estaleiro só ao fim do ano é que é tributável. E, portanto, os lucros imputam-se diretamente à sociedade construtora portuguesa. Mas se vier para Portugal, só tem 6 meses. O próprio. E, portanto, no fundo, isto é um convite a fazer dinheiro fora e não fazê-lo dentro. Ou seja, e, portanto, tudo isto depois levanta outras questões, e esse era o problema dele. O que não significa que não haja outros, agora recenseados e que interessa dar resposta, que depois, no final, ficam... as grandes virtudes dos centros de investigação é que só não têm que concluir, só têm que apontar as questões e, enfim, apresentar alguma racionalidade no discurso de exposição e, eventualmente, conclusivo. Porque devemos de chegar a algum lado, mas não tem que ser agora, vamos ver. Pronto, obrigado mais uma vez, Sofia, pelo teu contributo. Obrigado. Não sei se mais alguém quer, então direi umas palavras. As primeiras, como poderão compreender, é de evocação também da relação do professor Manuel Pires. Portanto, muito bem ter esta iniciativa, o professor Vasco Guimarães também. E gostava só de dizer, eu creio que o conheci no tempo da OCDE, não estou seguro, enfim, isso já é tempo mais remoto, mas depois a ligação grande que tive com ele, gostava de lembrar da Comissão da Reforma Fiscal, e depois aqui na Logia, mais estreita ali do gabinete em cima, quer na docência, quer no CGE, precisamente em que eu estava à frente do grupo onde está agora o professor Vasco Guimarães, portanto, entretanto esteve o Dr. Vasco Vital Moreira durante algum tempo, mas agora está-se entregue ao professor Vasco Guimarães. A reflexão que eu tenho, enfim, não tenho nada a acrescentar, foi mais excelente. Realmente este problema das concorrências fiscais são tremendas, para além da questão do estabelecimento estável, e o caso da Europa é tremendo. Ainda há pouco tempo, no Porto, onde dou também mestrados, quer dizer, um trabalho era sobre os paraísos fiscais, os sistemas fiscais preferenciais, não é? Alguma vez isto está resolvido, era o que fazia. Porque quando eram países, enfim, inseguros politicamente, e as câmaras, seja o que for, a pessoa poderá, bom, está bem, dão grandes benefícios, mas estão longe, são arriscados, são... Agora, quando são Luxemburgos, Holandas, Suíças e companhia, é um bocado complicado, não é? Ainda por cima os santos, são os bolitas da Europa. Os holandeses, então, nós é que gostamos de senhoras e de vinho e tal, e eles não. São os puros, não é? Todavia, na parte fiscal não é bem assim, segundo parece, não é? Mas gostávamos de sequer comentar alguma coisa, portanto não é obrigatório, mas acrescentar alguma coisa, mas realmente é uma coisa que me preocupa, mesmo uma coisa que vou dizer daqui a bocado, e quando vêm, portanto, estas iniciativas de recursos próprios da União Europeia, portanto, alguns são extrafiscais, nunca dão muito dinheiro, mas depois, quando são formas de tributação da atividade financeira, como depois aquela proposta que seguiu, portanto, a que estava primeiro, mas de qualquer maneira, esta Europa tem que ter cautela, porque se na União Europeia temos realmente uma grande tributação da atividade financeira, temos que concorrer já muito com os Estados Unidos, Japão e companhia, e agora com as Chinas, Índias e companhia, não é? Portanto, é um caso complicado que francamente preocupa, mas não sei se quer refletir sobre isso, faz favor. Sobre a concorrência fiscal prejudicial? Exato. É isso que acho que é isso.
Pois, é um tema do direito internacional fiscal e da concorrência fiscal prejudicial. E justamente a celebração das convenções tem em vista, de alguma forma, também esse combate à concorrência fiscal prejudicial, mas acho que essa ideia dos paraísos fiscais nunca será não é? Ultrapassada. É isso. Mas a Suíça acho que uma vez ficou na lista dos Estados que não se chama paraísos fiscais, mas tem outro nome, uma outra designação. Não é? Pronto, mais favorável a isso, não é? Claramente mais favorável. E não gostaram e tivemos de os retirar. Mesmo o caso do Açores da Madeira, não é? Que Açores não provinciou, mas a Madeira fica também um caso. Para nós é uma zona franca que será distinta, não é? Pois, mas que levanta problemas e tudo isso. Sim. Não sei se aproveitamos da sua plenitude. Enfim. Mas, portanto, estava à espera que isso me desse a solução para o caso. Vou desiludido. Sim, certeza. Sempre desiludido. Eu digo que esse trabalho também, olha, o trabalho está bastante bom, estava mesmo muito bom, mas realmente só falta dizer como acabar. Isso é que estou à espera que alguém diga, mas, enfim, nem cá, o que é que acha? Eu tinha uma sugestão. Como eu sou um idiota chapado, idiota significa o que tem ideias, não é? Se calhar, às vezes também sou de outra forma, mas pronto. Objetivamente, repara uma coisa, professor, se a solução fosse aquela que é hoje, em relação às jurisdições, que é a desconsideração, a norma europeia determinou o seguinte: operações feitas com uma jurisdição claramente mais favorável serão desconsideradas. Desconsiderar pode ter dois efeitos. Primeiro efeito, não são consideradas, ponto. Segundo efeito, são corrigidas de acordo com o direito interno. E, portanto, eu aplico a operação que foi feita com a jurisdição favorável à minha norma interna. Equiparo a operação interna. Se eu fizer isto contabilisticamente, eu elimino todos os efeitos da utilização das jurisdições favoráveis. E isto é um ato que depende da soberania dos povos. Basta que a legislação interna o faça consagrar. Portanto, não é assim tão difícil. É tão simples como isto, é tipo automático. E você tem uma jurisdição que tem 10% de tributação. Em Portugal são 21, eu considero-lhe 21 e não 10. Então dê cá a diferença. Exatamente. Imputou despesas do lado de lá. Excelente, muito bem. Mas são imputadas em termos internos, com a tributação interna. Percebem? E, portanto, bastaria isto, uma norma deste tipo, uma norma anti-abusiva deste tipo, que iria provocar algumas complicações, mas eventualmente criaria o efeito que é, se eu quero ter, digamos, a utilização de jurisdições claramente mais favoráveis, não posso passar por aqui. Tenho que ir por outro lado qualquer. Agora, estou a desviar fluxos, elas vão deixar de funcionar? Não vão. Vão continuar a ter? Vão. É uma questão de opção. O grande problema do dinheiro, como eu disse há bocado, é a escassez. Do capital não é o dinheiro, é o capital, as máquinas, os ativos, é a escassez. Não há. Portanto, se eu crio situações em que o incomodo, o capital é a coisa que mais capacidade tem de desaparecer e de se camuflar no mundo, muito mais que tudo o resto. Portanto, ele sente-se minimamente incomodado, ou cheira-lhe incómodo, e assim como está, deixa de estar. E no momento o país está confortável, no momento seguinte está profundamente desconfortável. Quer um exemplo, Sr. Professor? Simples. Reino Unido. Medidas que iam incomodar o capital. O que é que aconteceu? O Banco Central teve que ter não sei quantos mil milhões de libras contra divisas para contrariar o aparecimento ou o desaparecimento da cotação da libra. Quem ganhou? O Reino Unido não ganhou com certeza. Alguém ganhou, sim. Os especuladores ganharam muitíssimo. Toda a diferença. O Reino Unido ganhou alguma coisa? Nada. Quer um exemplo melhor? Portanto, é assim, faz sentido, se calhar faz sentido ser inteligente e não ousado. Professor, a justiça e a economia é uma negação, porque a justiça é repartir equitativamente e a economia é apropriação em função do poder de apropriar. Portanto, professor, não tente, isso não é resolúvel. Vivamos com a ideia simples e eficaz de que, não sendo resolúvel, não é nós de resolver. Acho eu. Desiludido. Mas paciência. Fala a greve. Quer tomar alguma iniciativa também, não? Veja lá, quer então completar, faz favor. Eu não peguei muito para
mas iria ver então com o professor Vasco Guimarães para podemos dar ainda dar algumas reflexões na parte do sim, sim, podemos ver mais algumas propostas distintas que outras que eu vi, mas que já não introduzi. Só para aprofundar essa parte aí. Eu acho que seria interessante como contributo. Duas cabeças a pensar é melhor que uma. Portanto, com organização bem interessante. Muito obrigado.